O prazo para se inscrever para a audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal para discutir questões relativas ao novo Código Florestal termina dia 28. Entidades estatais envolvidas com a matéria e representantes da sociedade civil com experiência e autoridade científica podem manifestar o interesse em participar, indicando expositores até essa data. A audiência está marcada para o dia 18 de abril às 2 horas da tarde. Mas que questões serão definidas nessa audiência? Para falar sobre isso está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Em que situações os ministros convocam uma audiência pública? Bom, a audiência pública ela é convocada todas as vezes que, na verdade, aquela discussão que está contida ali naquela causa que será discutida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal acaba extrapolando os limites jurídicos. Então, quando há necessidade de esclarecimentos técnicos que vão além dos conhecimentos jurídicos, dos ministros, o ministro relator, normalmente, essa audiência ela pode ser convocada tanto pelo relator quanto pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, há essa possibilidade de convocar a audiência pública, que serve exatamente para discutir as questões técnicas que envolvem o tema. Então, é uma oportunidade em que a sociedade civil ela é chamada ao Supremo Tribunal Federal, não só a sociedade civil, como a sociedade técnica, para discutir questões que certamente irão, porque a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, eles serão os maiores impactados, então eles podem, antes dessa decisão, virem à Suprema Corte e trazer os argumentos, sejam eles favoráveis ou contra aquilo que está sendo discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, e aí, com base em todos esses pronunciamentos, das pessoas que vierem a se inscrever e forem selecionadas para serem ouvidas na audiência pública, os ministros certamente irão ponderar os argumentos e irão formular as suas considerações, irão, na verdade, a partir desses elementos que são trazidos nas audiências públicas, os ministros são municiados com informações técnicas importantes e até mesmo imprescindíveis para poderem elaborar os seus respectivos votos. Gisele, quem são esses debatedores? Como eles são selecionados? Qual é o critério de escolha? Bom, existe, na verdade, um critério no sentido de que especialistas relacionadas ao tema que efetivamente venham contribuir no Supremo Tribunal Federal com essas questões técnicas. No caso do Código Florestal, vai ser a oportunidade tanto de agricultores, pesquisadores, povos e comunidades tradicionais, enfim, todos aqueles que foram admitidos como amigos da Corte, que também é uma forma de democratização dessa decisão da Suprema Corte. Então, esses que também foram admitidos na Suprema Corte como amigos da Corte, eles também poderão se inscrever. Então, a ideia é exatamente abrir um espaço de diálogo em que essa sociedade ela possa trazer esses elementos técnicos no que diz respeito, inclusive, aos seus impactos na vida, tanto impactos ambientais, impactos econômicos, no que diz respeito a essa legislação que é de 2012, trazendo, inclusive, a experiência não só da nossa realidade, do direito interno, mas também do direito internacional. Então, quem faz essa seleção é normalmente o ministro que convoca a audiência pública. Então, nesse caso, quem convocou foi o ministro Luiz Fux. Essas inscrições, elas poderão ser feitas, como você mesmo já mencionou, até o dia 28. A audiência acontecerá no dia 18/4 e essa seleção de quem efetivamente vai poder falar, inclusive o tempo, me parece que já foi divulgado um tempo de 10 minutos para cada expositor, essas questões todas elas são definidas pelo relator. Então, a ideia é realmente fazer com que o Supremo Tribunal Federal traga a sociedade para discutir temas importantes, temas relevantes, cujas discussões normalmente acabam extrapolando conceitos jurídicos e há necessidade, então, de uma visão técnica, de uma visão daquele que efetivamente lida dia a dia com essa temática, que vai trazer não só essa contribuição, como também aspectos práticos no que diz respeito à aplicação da legislação que está sendo questionada. Tá ótimo, Gisele. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Você vai explicar para a gente o que vai ser discutido aí nessa audiência pública, qual a necessidade dessa audiência pública para discutir um novo código. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre o novo Código Florestal. Gisele, esse novo código é de 2012, O que se fala sobre ele? Bom, realmente é a lei, inclusive, de 2012, a Lei 12.651. Ele veio para definir um marco regulatório de proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Ele trouxe alguns novos conceitos em relação à reserva legal e também à área de preservação permanente.
mas há algumas críticas e tanto é que, na verdade, nós temos essas ações que acabaram vindo parar aqui no Supremo Tribunal Federal. O que se discute em relação a essa legislação é que, embora seja chamada de novo Código Florestal, ele, na verdade, ele seria um arranjo normativo que não teria, na verdade, cumprido uma função de trazer uma melhora no que diz respeito à legislação anterior, que é de 1965. Então, há quem argumente que essa legislação ela já acabou nascendo já nascendo velha, né? Ela não teria se atentado para questões importantes e mais ainda, que teria havido inclusive um regresso em relação aos conceitos que estão definidos no novo Código Florestal. Então, é uma legislação que tem sido, na verdade, objeto de críticas por alguns estudiosos do assunto e foi por esta razão, inclusive, que estão essas ações e que o Supremo irá, então, dizer se esses dispositivos que estão sendo questionados, eles são ou não constitucionais, se há alguma ofensa à Constituição Federal. Quantas ações tramitam no STF sobre esse assunto? Ao todo, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. 3 delas foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República. Uma delas foi ajuizada pelo PSOL. E, na verdade, todas criticam exatamente esse novo regime jurídico no que diz respeito à reserva legal e à área de preservação permanente. Também criticam e entendem que é inconstitucional uma anistia que está prevista na lei no que diz respeito àquelas pessoas que acabaram degradando o meio ambiente, que foram multadas e, de acordo com a nova legislação, alguma interpretação que tem sido dada no sentido de que essas pessoas teriam sido anistiadas. Então, essas 4 ações, elas vão tratar desse novo conceito, né, dessa nova proteção jurídica no que diz respeito à flora e à vegetação nativa do Brasil. E cada uma delas traz alguns pontos específicos, mas basicamente apontam essa questão da reserva legal, da área de preservação permanente e da anistia. Eu poderia dizer que esses seriam os principais aspectos da legislação. Lembrando que essa audiência pública ela não vai discutir questões relacionadas à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação. Isso é uma matéria que será discutida pelos ministros da Suprema Corte. Então, a audiência pública que foi convocada, ela trata dessa temática, mas apenas no que diz respeito a esclarecimentos de questões de fato, de questões técnicas, que vão dar suporte, que vão dar subsídio para os ministros, na verdade, poderem emitir uma opinião a respeito dessas questões que estão fora de um entendimento jurídico. Então, e é a partir daí, de todas essas contribuições, que os ministros poderão, então, formular o seu pronunciamento na época em que essa audiência pública for incluída na pauta de julgamentos. Nós não temos ainda essa data, a previsão apenas é da convocação da audiência pública, que será realizada, então, no dia 18 de abril. Logo após a audiência pública, provavelmente haverá, então, a inclusão desse processo em pauta, a oportunidade essa em que os ministros irão discutir essa temática no plenário e aí sim as questões jurídicas serão discutidas, fundamentadas em tudo aquilo que vier a ser debatido na audiência pública. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço.